capítulo 20. Missão dos Espíritas. Já não ouvis agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e absorver no nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que pusestes vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrenas. Não mais tremais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não irão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz insensatamente os chamam à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos devassos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com vossos suores o terreno em que deveis semear, pois ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da pá e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis de vossa inferioridade, quanto olhais os mundos distanciados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, que invade mais espaços a cada dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas irão soltar-se, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que se armaram em vosso caminho? Só os lobos serão presos nessas armadilhas para lobo, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os imoladores carniceiros. Ide, grandes homens perante Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo nunca tendo conseguido vós próprios obtê-los. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai, pois, adiante, falange imponente por vossa fé, e os numerosos batalhões de incrédulos irão desvanecer-se diante de vós, como as névoas da manhã sobre os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que levantará montanhas. Vós, disse Jesus, mais pesados que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para levantar essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras não devem conhecer senão em forma de lenda. Como vós mesmos não conheceis senão muito imperfeitamente o período dos tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas vão eclodir sobre todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Portanto, ide e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que vão querer prová-la, e aos simples e pequenos que a aceitarão. Pois é principalmente entre os mártires,
do trabalho que nesta expiação terrena encontrareis o fervor e a fé. Ide, esteis, receberão com cânticos de ação de graça e louvores a Deus, a santa consolação que lhes oferecerdes. Inclinando-se, irão agradecer seu quinhão nas misérias terrestres. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra espera. Lavrai. Ide e agradecei a Deus pela gloriosa tarefa que vos confiou. Mas saiba que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviam. Mirai vosso caminho e buscai a verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece o que estão no caminho? Resposta: ireis reconhecê-los pelos princípios da verdade e caridade que professarão e praticarão, pela quantidade de aflições às quais eles levarão o consolo, por seu amor ao próximo, por sua abnegação, por seu desinteresse pessoal. Ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer o triunfo de sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo Guardião, do Médio, Paris, 1863. E assim, chegamos aqui ao fim da nossa leitura, e agora podemos aqui fazer um ponto de reflexão, né, em cima disso. Missão dos espíritas. Essa missão hoje não é somente dos espíritas. A missão é a missão daqueles que trabalham no bem, que trabalham na caridade, que trabalham ajudando, se permitindo uma ajuda. Nós podemos fazer esse ponto de reflexão em cima de tudo isso que foi lido. Mas tem essa pergunta, uma pergunta que já faz todo esse ponto de reflexão. Se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Então, todos, são vários espíritas, né? São vários. No trabalho, na caridade. E acaba que, nesse meio termo, nessa caminhada, Carla Cristina da Silva, não apareceu nada aqui para mim, mas boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Então, como eu estava falando, são vários espíritas no trabalho da caridade. Boa noite, que o Senhor os abençoe grandemente. Amém, que assim seja. Você também, tá, Carla? Muito obrigado. Então, como eu estava falando, seja bem-vinda, Carla. Como eu estava falando, são vários. Não é só o espírita. É o evangélico, é o católico, é o da Umbanda, do Candomblé. Aquele que está em Deus, que está em comunhão com Deus, com Jesus, ele está na caminhada do bem. É uma missão dele. Não é a missão só do Espírito. Maria de Fátima Santos da Costa. Cheguei, boa noite. Boa noite, Maria de Fátima. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Então, não é só dos espíritas, né? É em geral. Então, quando faz essa pergunta aqui, se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Por que ele faz essa pergunta? Porque muitas das vezes as pessoas, elas se perdem no meio do caminho. É um caminho difícil de se percorrer. É um caminho difícil de você ter a determinação, de você ter o comprometimento. É a porta estreita. Lembra que eu sempre falo sobre a porta estreita e a porta larga? A porta larga é a porta da facilidade. Tudo tem a facilidade. A porta estreita já é mais difícil. É aquela situação onde coloca a sua caminhada na verdadeira prova. É onde verifica realmente quem é quem. É a hora de separar
né, as crianças dos adultos. É a hora de separar o verdadeiro do mentiroso. É a hora de separar o verdadeiro do charlatão. Então, assim, em todos os aspectos, nessa caminhada da porta estreita, ela é difícil, mas você possa ter a certeza de que, ao final, você vai ver Deus, você vai ver Jesus, você vai ser, como é que eu vou falar para você? Você vai ser recompensado. Não é um toma lá da cá. Deus não vai te recompensar. Você estará se auto-recompensando. Porque tudo que você fizer de bom você se alimentará. Tudo que você plantar, né, o plantio eu sempre falo que é facultativo. A colheita é obrigatória. Então, se você plantar coisas boas, quando você chegar ao final da porta estreita, você vai colher as coisas boas. Então é como se você estivesse auto se recompensando, você estivesse auto se alimentando. Não é Deus que vai te recompensar, não é Jesus, não é espiritualidade, é você mesmo. É um trabalho, você trabalha o mês todo para chegar no final do mês e você receber o seu salário. É dessa forma. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você trabalha, você tem dinheiro. Então, Deus não está nesse meio termo. Deus não está nessa caminhada de, olha, eu sou filho de Deus, eu estou na caridade, eu sou espírita, então eu vou ficar aqui sentado, né, vendo o avião passar, vendo as nuvens se locomover daqui para lá, ouvindo o canto do pássaro, e aí ao final do mês eu quero meu salário. Você não vai ter o seu salário. Então, essa nossa caminhada é dessa forma. A gente vai caminhando nessa estrada, nessa porta estreita, e nós ali vamos plantando. O que nós vamos plantar? Aí vem a resposta da pergunta. Eu vou perguntar aqui, não vou fazer aqui a leitura da pergunta, porque tem pessoas que chegaram depois. A pergunta: se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, através de que sinais se reconhece os que estão no bom caminho? Então eles querem, aqui a pergunta quer saber, ela fala que o espírita, aqueles que foram chamados ao espiritismo, que aí eu vou abranger, eu vou falar que é o espiritismo, que é o kardecista, que é o umbandista, que é o católico, que é o evangélico, são todos que estão no trabalho de Deus, de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, na seara de Deus, ok? Então, se esses que se dizem espíritas, que estão na caminhada, que estão fazendo, se extraviaram, porque pode acontecer, através de que sinais se reconhece o que estão no bom caminho? Então, qual é o sinal que você vai ter, que você vai perceber, que você vai ter o discernimento para detectar, para verificar o verdadeiro espiritismo, o verdadeiro católico, o verdadeiro umbandista, o verdadeiro evangélico? Se muitos ficaram, como é que a gente vai saber se aquele que continua, ele realmente está firmado com Deus? Aí vem a resposta. Resposta: ireis reconhecê-los pelos princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. A caridade. Quando você vê a pessoa ali na prática da caridade, fazendo a caridade sem o toma lá da cá. A caridade, gente, não é somente... A caridade não é somente você pegar, dar uma cesta básica. A caridade não é somente você dar dinheiro. A caridade é você abraçar a pessoa. A caridade é você ouvir a pessoa. Você ter um tempo para escutar aquela pessoa, para poder conversar com ela. A caridade é um aperto de mão. A caridade é um abraço. Então a caridade, ela envolve vários aspectos. Muitas das pessoas, elas estão falando que estão fazendo a caridade, mas a mão direita dá o que a mão esquerda não vê. Porque quando você está dando uma cesta básica e está fazendo uma selfie, tirando uma foto, para postar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, que você está ajudando, isso parou de ser caridade. Isso deixou de ser caridade para ser um mero comercial seu, uma vantagem para você. Você está procurando algo para se promover em cima da desgraça do próximo. Você está humilhando aquela pessoa. Você está se aproveitando daquela pessoa. Você, pelo menos, pode até perceber que, olha, eu não estou fazendo nada de errado, mas aos olhos de Deus, Deus está vendo. Então a caridade, a mão direita dá o que a esquerda não vê.
A caridade não é, você ficar fazendo, tirando foto, falando, não. Fica ali, na sua, anda com uma cesta básica dentro do carro, passou por um sinal, você viu alguém que está precisando. Se você não tiver o dinheiro naquele momento, você pergunta para a pessoa, você aceita uma cesta básica? Porque tem gente que não quer. Aí, então você pergunta, você aceita uma cesta básica? Aí você dá aquela cesta básica, pega o seu carro e vai embora. Não tem que parar para tirar selfie. Ah, posso fazer uma foto aqui? Não, isso não é caridade, isso é se aproveitar, isso é humilhar a pessoa. Então aqui, ireis reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que professarão e praticarão. Ok? Então, dando continuidade. Pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo. Aqui o que ele está falando? Quando você faz um atendimento fraterno, quando você conversa com uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, isso também é caridade. Já aconteceu da pessoa, ela entrar em contato com a minha esposa, com a Andréia, e ela está desesperada, precisando conversar com uma mãe que entregou o filho, e do outro lado, a outra mãe desesperada, e, sei lá, a ponto até de fazer uma besteira, né? Cometer suicídio. E a Andréia conversou com essa mãe, ela fez o atendimento fraterno, né? Ela consolou uma mãe, ajudou. E passado um tempo, quando nós fomos para uma psicografia em Neves Paulista, porque a gente trabalha também lá, né, na sessão de psicografia, na Casa Espírita Gabriel Martins, essa mãe chegou para ela e, olha, muito obrigado, você salvou minha vida, você me ajudou, tal. Pronto, acabou. Não tem que ficar tentando, olha, eu sou tal, tá vendo? Eu salvei, eu fiz. Não, gente. Faça o seu papel. Faça o seu papel. Boa noite, Sandra. Boa noite, que Deus te abençoe, minha irmã. Faça o seu papel. Faça o seu papel. Deixe que como é que eu vou dizer? Os louros, vamos falar assim, né? Os louros, deixe para Deus, para Jesus, para nossa Mãe Santíssima. Porque nós somos falhos. Nós somos pessoas que ainda têm o ego, né? Aquela coisa toda. Então faz o seguinte. Boa noite, Adriana Cristina da Silva Montes. Boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, Adriana. Carla Cristina, gosto dos ensinamentos porque não fala de religião e sim do amor de Deus. É isso aí, Carla. Aqui a gente abrange. Aqui nós temos a pessoa que é católica, a pessoa que é evangélica, a pessoa que é da Umbanda, a pessoa que é do Candomblé, a pessoa que é de Kardec, kardecista, e todo mundo se respeita. E aqui o principal, o evangelho no lar, é o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor da nossa Mãe Santíssima. É isso que é o mais importante, independente de crença, independente de religião. O importante é o que a pessoa tem a fé dentro do seu coração, que ela continue com Deus, com Jesus e com nossa Mãe Santíssima na sua caminhada, na sua vida. É isso que é o mais importante, ok? Então, como eu estava falando, pela quantidade de aflições às quais eles levarão consolo. Então, quando você leva consolo, quando você conversa com uma pessoa, várias pessoas me procuram, a pessoa que entregou a mãe, que entregou o pai, que entregou o tio, que entregou a tia, que entregou o filho, procura. E aí, o que a gente pode fazer? Com a experiência que nós já temos uma caminhada. Eu, por exemplo, já estou há 8 anos, né? Eu e a minha esposa André estamos há 8 anos nessa caminhada da família enlutada. Então, assim, nós não sabemos de tudo, mas pelo menos nós temos amor no coração, nós temos respeito, determinação, comprometimento e, acima de tudo, fé. Então, nós temos alguma coisa a passar. Então, quando as pessoas nos procuram, nós vamos parar o que nós estamos fazendo e nós vamos ajudar. É assim que nós vamos ajudar a consolar os corações, dando continuidade. E você pode fazer isso também, tá? Você pode fazer isso também. Acredite, você pode fazer. Alex, mas eu não sei, eu não leio, eu não estudo. Você confia na espiritualidade? Você tem fé na espiritualidade? Você tem determinação? Você tem comprometimento com Deus? Então, quando alguém te procurar,
antes de você abrir a boca para começar a conversar, eleva o pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, e seja uma ferramenta limpa na mão da espiritualidade. Você pode ter fé, você pode acreditar que a espiritualidade vai saber te conduzir, porque da mesma forma que ela vai te conduzir nas palavras, ela já conduziu essa pessoa para falar com você. Então não descarte essa pessoa. Ah, olha, eu não sei nem o que falar para você. Ah, olha, eu não tenho nem palavras, eu não sei nem como começar. Não faça isso. A espiritualidade pegou aquela pessoa e levou até você. E aí você, através da sua fé, do seu comprometimento, da sua determinação, faça uma oração antes, peça a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Fale para ele, já que vocês trouxeram essa pessoa para conversar, para me ouvir, para que eu pudesse abrir a boca e falar algo para ela, para consolar o coração dela, me ajude nesse momento. Eu me permito ser uma ferramenta limpa nas mãos da espiritualidade. E aí você vai ver como a espiritualidade vai agir com você. Como é que ela vai conduzir todas as palavras para aquela pessoa. Porque você somente será a ferramenta limpa na mão da espiritualidade. É assim que funciona. Adriana Cristina da Silva, a palavra de Deus é o nosso calmante. Glória ao nosso Deus. Amém. É isso aí. Então vamos dar continuidade aqui. Por seu amor ao próximo. Olha, amor ao próximo. Amor, respeito, determinação, comprometimento, empatia, amor. Aquilo que Jesus veio trazer para todos nós. O amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o que Jesus veio trazer. Então, por seu amor ao próximo. Então, quando você também está com amor, você está ali ajudando. Porque a ajuda, uma cesta básica, um aperto de mão, um abraço, um atendimento fraterno, isso está dentro do amor. Ok? Por sua abnegação. Quando você abre mão, você abre mão. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Quando você se compromete, você é evangélico, quando você se compromete, todo domingo está dentro da igreja, louvando ao Senhor, louvando a palavra, adorando ao Senhor. Você é católico, que aos sábados vai para a sua missa e está lá juntamente com o pastor, com todos aqueles que estão lá louvando também a Deus. O espírita, que na sexta-feira está ali na parte da Umbanda, fazendo o seu trabalho, uma sexta-feira. Você perde toda a sua sexta-feira à noite, é onde as pessoas buscam as festas, as baladas, bebida, se divertir. E você não. Você entra 8 horas da noite num centro e vai sair 2, 3 horas da manhã. Você kardecista, que está no trabalho das psicografias, que você abre mão de um sábado, de um domingo, para estar num evento de psicografia, para ajudar uma mãe, um pai, um tio, uma tia, uma filha, um filho. Então, isso é por sua abnegação. É quando você abre mão. Quando você fala, olha, esse dia é sagrado. O que eu vou fazer é sagrado. O evangélico, quando ele faz a parte do jejum, né? Não tem essa parte do jejum, jejuar, ir para o monte. Isso é abnegação da vida mundana, das coisas que acontecem, porque são coisas que passam. Mas o seu amor, a sua conexão com Deus, isso não passa, gente. Isso é quando você consegue construir um alicerce entre você e Deus, essa união, essa ponte, ninguém quebra. Toda hora você vai até Deus, Deus vem até você através de uma ponte, de um alicerce firme. Então, quando você faz tudo isso, quando você usa da sua abnegação, do seu dia a dia, em prol do próximo, isso também é reconhecido por Deus, por Jesus, por nossa Mãe Santíssima. E foi o que eu falei, é o salário que você vai receber no final do mês, por tudo que você vem fazendo. Ninguém vai te pagar o salário, é você que vai se auto-pagar, você que vai se auto-recompensar. Por seu desinteresse pessoal. Quando você se desinteressa pessoal, não é o desinteresse pessoal, gente, aqui que ele quer falar, de você se deixar desleixado, cabelo por cortar. Não é isso. Não é isso. É o desinteresse pessoal da vida que está acontecendo. É de uma coisa que, por exemplo, você tem um compromisso, como eu tenho um compromisso sexta-feira, todo dia no centro de Umbanda, ok?
Sexta-feira eu sei que eu tenho que estar lá 6 horas da tarde, o horário de saída eu não sei. Eu posso sair 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, não sei. Então esse é um comprometimento. É a minha abnegação. Mas aí, desinteresse pessoal. Vamos dizer que aparece uma festa para eu ir, um aniversário ou coisa parecida. E eu largo isso de mão, porque para mim isso não é uma coisa que me falta, né? Assim, que eu preciso, né? Que eu preciso de uma festa para que eu possa continuar a minha caminhada. Não, a festa pode acontecer outros dias. Eu posso ser chamado outros dias. Agora, o meu comprometimento naquele dia. Então, eu abro mão, né? Eu abro mão da minha vida pessoal naquele momento, né? Que você vai abrir mão também da sua vida pessoal de segunda a segunda. Não é isso, gente. Você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de passear. Não é isso. Deus não quer isso. Deus quer que você esteja bem, esteja bonita, cabelo cortado, maquiada, da melhor maneira que você queira ficar. O homem também, entendeu? Que não fique desleixado para sua mulher e vice-versa. Não é isso. Não é isso. Aqui, o que está falando é o desinteresse pessoal no seu dia a dia, em que você tem um comprometimento na sua igreja evangélica, na sua igreja católica, no seu centro de Umbanda, ou de Candomblé, ou do kardecismo. Por quê? Porque aquele dia é seu com Deus, é seu com Jesus, é seu com a nossa Mãe Santíssima, é seu com a sua espiritualidade, os seus guias, e com amor ao próximo, encarnado, que vá lá procurar alguma ajuda, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do kardecismo, que todos têm um local de recepção de pessoas, de ajuda. Então, se você deixar de ir naquele dia por causa do aniversário, você está faltando. E aí vai faltar alguém lá naquele local para poder ajudar. Por quê? Porque você abriu mão, em vez de você abrir mão da festa, você abriu mão do trabalho e foi para a festa. Não é para você abrir mão de tudo, não, gente. Eu estou falando as datas, os dias em que você se comprometeu com a espiritualidade, porque a espiritualidade, ela não vai ficar de segunda a segunda com você trabalhando. Você tem o seu trabalho a fazer, você tem os seus afazeres a fazer, e a espiritualidade, ela está sempre ali, em outros locais, trabalhando. Mas quando você firma, como nós firmamos aqui, o Evangelho no Lar, segunda-feira às 20 horas, a espiritualidade está aqui. E se eu falar não vou fazer? Tem dia que eu falo que eu não vou fazer porque eu não estou bem. Não tem como eu fazer, porque eu não estou bem. Mas quando eu estou bem, eu vou fazer. Hoje eu cheguei cansado, estou desde de manhã trabalhando, fazendo minhas coisas. Faço aqui em casa, faço fora, trabalho também fora, fazendo algumas coisas, volto, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas estou aqui agora. Mas por quê? Eu estou bem. Eu estou cansado? Estou cansado, mas eu estou bem. Eu podia muito bem, olha gente, eu não vou fazer a live hoje não, o evangelho, porque eu estou cansado. Não, não é isso. Eu não vou fazer isso. Então esse é o meu comprometimento. É o meu comprometimento com a espiritualidade. Pessoa, se eu falasse, olha gente, eu não vou fazer o evangelho no lar hoje não, porque eu tenho um aniversário para ir. Eu troquei. Aquele dia que é comprometimento com a espiritualidade, eu larguei a espiritualidade de lado, porque a espiritualidade vem. Ela vem como um comprometimento. E eu fui para o aniversário. Entendeu? Estou dando continuidade aqui. Por seu desinteresse pessoal, né, já falei, ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios. Pois Deus quer o triunfo de sua lei. Então, quando você começa a andar com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima, com seus guias, com a espiritualidade, com Jesus, você começa a triunfar. E isso, aos olhos dos nossos irmãos encarnados, é perceptível, o triunfo. Porque você está bem, você está conseguindo as coisas, você está trabalhando, você está ajudando. As pessoas estão vendo que você está ajudando, que você está almejando coisas boas, não só para você, mas também para o próximo. Então esse é o triunfo. É galgar degraus mais elevados. É conseguir uma conexão maior com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima. Por isso que fala, enfim, pelo triunfo dos seus princípios. Pois Deus quer o triunfo de sua lei. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus, que é a lei, e levamos aos corações daqueles que estão sofridos, que estão necessitados, existe
uma conexão com esse irmão que está recebendo, existe uma conexão com Deus, com Jesus, e isso se chama o triunfo, a lei de Deus, a lei de Jesus. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos. Então, aqueles que seguem a lei de Deus, ninguém é obrigado a seguir a lei de Deus. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Cada um faz da sua vida o que achar que seja melhor. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a fazer caridade. Ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Ninguém é obrigado a abraçar ninguém. Ninguém é obrigado a dar um aperto de mão a ninguém. Ninguém é obrigado a ficar meia, uma hora ouvindo a pessoa falar, colocar para fora aquilo que está apertando o seu coração. Ninguém é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Só não se esqueça que o plantio, ele é facultativo. A colheita, ela é obrigatória. Ok? Então, aqueles que seguem suas leis são seus eleitos. Então, aqueles que seguirem a lei de Deus na parte do evangélico, a lei de Deus na parte do católico, a lei de Deus na parte do espiritismo de Kardec, da Umbanda, do Candomblé, aonde tiver Deus, esses serão os eleitos. Nós temos que parar com essa discriminação, ok? Adriana Cristina, todos os finais de semana eu tenho o meu comprometimento com a igreja e com Deus. Não falto à missa. É isso, Cristina. É isso. É o comprometimento com Deus, com Jesus, com Nossa Mãe Santíssima, com aquilo que você acredita. E nós respeitamos. Então, quando eu estava falando sobre a discriminação, isso nós temos que parar. Tirar isso dos nossos corações. Respeitar. Porque Deus, ele está aonde o seu coração pedir. Ele pode estar dentro de uma igreja evangélica, ele pode estar dentro da igreja católica, ele pode estar dentro do espiritismo, ele pode estar dentro do kardecismo, ele pode estar dentro da Umbanda, do Candomblé, ele pode estar aonde estiver fazendo o bem. Aonde você estiver fazendo o bem. Nós temos que parar com essa parte de discriminar. Ah, porque a parte da Umbanda é macumba, faz mal. A parte do candomblé, macumba, faz mal. A parte do espiritismo fica mexendo com os espíritos. Né? A parte dos evangélicos, eles não acreditam. Então, não é pra gente ficar nessa picuinha. Isso é muito pequeno, gente. Isso é um grão de areia. O nosso propósito aqui é maior. É muito maior. O propósito desse canal, ele é muito maior. Ele vai falar sobre tudo. Se chegar aqui um evangélico, Alex, eu quero... Pô, tem como a gente fazer uma live para falar sobre Deus, sobre Jesus? Pô, agora. O canal tá aberto para você. Vamos falar sobre Deus, sobre Jesus. O católico, olha, eu quero... Poxa, será que eu posso? Pode. Ah, eu sou da Umbanda, pode? Pode. Eu sou kardecista, pode? Pode todo mundo. Você vai falar de Deus? Você vai falar de Jesus? Você vai falar do amor de Jesus? Você vai levar uma palavra, um consolo para aquele irmão que está precisando? Vou. Então, ó, seja bem-vindo. Aqui não é local para ficar falando de A ou de B. Aqui é um local onde nós temos que unir. Isso, Sandra. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E Ele quer que os seus filhos se amam. Eu abro mão das minhas coisas pessoais para adorar o meu Senhor. O meu Senhor é a minha fortaleza e se hoje estou de pé, apagou aqui, Carla. É porque é muito rápido, tá bom? Então é isso, Carla. É isso, Sandra. É Deus. Você tem Deus no coração? Você faz a bondade? Você ajuda? Parabéns. Então, para dar continuidade. Aqueles que seguem suas leis são os eleitos. E Ele lhes dará a vitória. E Deus lhe dará a vitória. Olha que maravilhoso. Qual será a vitória? Qual será a vitória que Deus dará? É a sua própria vitória. Aqui está falando que Deus dará a vitória, mas isso, quem dá a vitória é você mesmo. Porque se você plantar um pé de abacate, você não vai colher manga. Você vai colher abacate. E Deus vai permitir que você colha abacate. Aqui, o que quer dizer é que Deus lhe dará a vitória, Ele vai permitir que você dê a vitória a você mesmo. É como se fosse uma chancela. Estou chancelando, Deus está chancelando o que você fez e agora você está colhendo. É isso.
Mas, aí está falando aqui, mas esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1863. Então, da mesma forma que Deus, ele não vai fazer, a vitória que está falando que vai dar aqui, é ele permitir que você seja um vitorioso. Porque você que plantou isso. Agora, quando você planta o mal, como está aqui, e fazem dela um meio de satisfação da sua vaidade e ambição, esses serão esmagados, os que falseiam o espírito dessa lei. Deus não é um Deus de maldade. O seu Deus é ruim, ele faz maldade com você, ele te esmaga, ele te quebra, ele te arrebenta. Não. A gente tem que começar a passar a entender, gente. Se você tem um Deus, que você fala para todo mundo que é um Deus maravilhoso, um Deus de força, um Deus da verdade, um Deus soberano, um Deus de amor, de caridade, esse Deus jamais vai esmagar alguém. Você que auto faz isso. Eu, por exemplo, chego, não sou uma boa pessoa nessa minha reencarnação. Eu vim aqui para poder fazer o bem, para poder evoluir espiritualmente e moralmente. E acaba que eu faço tudo errado. Eu começo a assaltar, eu começo a assassinar, eu começo a furtar, eu fumo, eu cheiro, eu uso drogas. Eu estou fazendo algo bom? Qual é a árvore que eu estou plantando? Eu estou plantando amor? Eu estou plantando caridade? Eu estou plantando perdão? Não, eu estou plantando espinho na minha vida. E na hora de eu chegar lá no plano espiritual, o que eu vou colher? Espinho. Eu não posso plantar espinho aqui e chegar lá no plano espiritual e falar: ah, eu estou colhendo espinho, eu queria colher morango, eu queria colher abacate, eu queria colher amor, caridade. Se você não plantou isso, colhemos o que plantamos, tudo voltará, pois Deus não é vingativo, ele é misericordioso. Isso, Sandra, é isso aí, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele só tem a misericórdia. Ele fica triste com o seu filho que está fazendo algo de errado. Deus fez o assassino. Quando o espírito ele reencarna para aqueles que acreditam, Deus chegou para ele e falou: você vai reencarnar, vai lá no planeta Terra e você vai ser um assassino. Você vai ser um estrupador, você vai ser assassino, você vai matar, você vai roubar, você vai fumar, você vai cheirar, você vai vender drogas. Deus faz isso? Não, não faz isso. Nós que escolhemos. As pessoas escolhem. Elas escolhem a vida dela. Olha, eu quero escolher ser uma pessoa de bem. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma família, eu quero ajudar as pessoas. Ah, eu sou um advogado, eu quero doar 1 hora por semana do meu trabalho de advogado para ajudar uma pessoa que não tem como pagar um advogado. Ah, eu sou médico, eu sou dentista, 1 hora eu vou doar do meu trabalho para fazer assistência social com as pessoas que não têm dinheiro para fazer o tratamento. Ah, eu vou à igreja católica, eu vou à missa, né, da igreja católica, eu vou ao culto da igreja evangélica, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. O que eu estou plantando, gente? Eu estou plantando uma árvore com espinho? Não. Eu estou plantando coisas boas. Eu sou uma pessoa digna, eu trabalho, não tenho vícios, não roubo, não fumo, não cheiro, não mato, não furto. Eu frequento uma igreja católica, uma igreja evangélica, eu frequento o espiritismo, eu tenho uma conexão com Deus, com Jesus. Eu faço caridade, não é o toma lá da cá. Eu vou fazer para eu poder receber. Não, não é isso. É fazer com amor, com coração, com respeito ao próximo. Então, quando nós conseguimos fazer tudo isso, nós temos a missão dos espíritas, a missão dos católicos, a missão dos evangélicos. Essa é a nossa missão, gente, hoje. E uma coisa que eu falo para as pessoas: não perca tempo. O tempo está escasso. Não perca tempo. Você que ainda não tem a sua comunhão com Deus, não importa onde seja, se vai ser na igreja católica, se vai ser na igreja evangélica, se vai ser no espiritismo, vá procurar Deus aonde o seu coração manda, aonde o seu coração pede. O tempo está escasso.
Se você para um dia para ver como é que está essa situação. É que nós não temos os olhos de ver como é que está na parte espiritual, mas nós podemos sentir que está muito complicado. Sandra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou Arthur. Não entendi, eu sou Arthur. É que está aparecendo para mim aqui Sandra. Aí eu estou lendo Sandra. Tá bom, gente? Então, olha, eu espero ter passado mais ou menos para você aqui a missão dos espíritas. Eu peguei só a pergunta e a resposta, porque dá para trabalhar. Sandra, é seu sobrinho Arthur? Então tá bom, manda um beijo pro seu sobrinho Arthur aí, que Deus continue abençoando a vida dele, tá bom? Então assim, não precisa a gente ler tudo, só a pergunta e a resposta, ela já faz com que a gente possa ter um entendimento, ok, gente? Então eu espero que vocês possam ter entendido. Ele está te ouvindo. Então tá bom, Arthur, um beijo no seu coração, meu irmão. Que Deus, que Jesus continue te abençoando, tá bom? Nessa sua caminhada, nos seus trabalhos, naquilo que está no seu coração, que você possa alcançar tudo aquilo, tá? Que Deus tem para você, tá bom? Que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima continue abençoando a sua vida hoje e sempre. Beleza, Arthur? Um beijo no seu coração, Arthur. Então é isso, gente. Vamos aqui agora. Ele vai